éramos muito poucos espíritas que divulgávamos o espiritismo às claras. Ainda a gente sofria muito preconceito. E eu lembro isso quando era criança, que eu dificilmente dizia que era espírita. Mas hoje é tão fácil, todo mundo compreende relativamente bem a nossa doutrina, né? Muitos misturam muito as agremiações espiritualistas como sendo espírita kardecista, mas é muito mais tranquilo para a gente hoje divulgar livremente que nós somos espíritas. Hoje nós somos cerca de 4 milhões de espíritas aqui no Brasil. Isso corresponde a 5% dos cristãos, no segundo estudo realizado em 2020. Em 2010, pelo censo do IBGE, nós éramos 2%. Então nós já somos 5%, que é um número a se comemorar. Então hoje é muito tranquilo você ser cristão, embora os próprios cristãos condenem outros cristãos, julgando que a sua fé tem mais valor para Deus do que a fé dos outros. Mas temos que nos lembrar que os grandes mártires do cristianismo sofreram, entregaram suas próprias vidas em nome de Jesus, né? E nós estamos aqui agora, voltando ao tempo, onde Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele mergulhou nos arquivos celestes do Cristo e foi voltar às cenas da época do Cristo para nos contar com muita maestria, com riqueza de detalhes, as coisas que aconteceram envolvendo a relação com o nosso querido Mestre Jesus. E nós vamos voltar aqui ao tempo em 68 depois de Cristo, quando Cristo já não estava mais entre nós, em que os cristãos eram verdadeiramente assassinados por proferirem a fé cristã. Naquela época, Roma dominava praticamente grandes extensões de terras, era o grande dominador da época, e se obrigavam até que os próprios romanos idolatrassem como deuses os seus imperadores. Os imperadores romanos tinham casas religiosas voltadas para eles, tinham sacerdotes, e os romanos eram obrigados e faziam isso com naturalidade, como se os imperadores fossem deuses também, porque eles não cultuavam um deus só, eles cultuavam a fé politeísta. Então tinham os deuses da guerra, do mar, do vento, do tempo, cada um representado por um deus diferente. E Nero, nessa época, era o grande imperador. Nero não tinha escrúpulos em mandar matar e perseguir cristãos, e fazia isso sem o menor pudor. Nero, certa vez, querendo reformar boa parte de Roma, de construções mais antigas, queria fazer construções novas, ele colocou fogo, ateou fogo em Roma. E o fogo, obviamente, tomou proporções gigantescas e queimou Roma praticamente inteira. Ele queria só destruir para que depois fosse reconstruído. Então, quando o peso das acusações chegaram próximo a ele, de que ele tinha colocado fogo, e ele não tinha sentimento nenhum em relação a isso, porque enquanto Roma pegava fogo, ele estava tocando violino e fazendo versos vulgares a respeito disso. Nero achou interessante condenar os cristãos como os grandes incendiários de Roma. Então, os cristãos foram perseguidos violentamente, queimados como tochas humanas em toda Roma, a pretexto de terem ateado fogo e ter incendiado Roma naquelas proporções. E nós vamos ver aqui no Coliseu vários cristãos, milhares deles, sendo ateados às feras, que eram
deixadas famintas durante mais de uma semana, só sentindo o cheiro de carne ensanguentada, para que esses cristãos fossem colocados na cena do Coliseu e devorados vivos pelas feras. E nós vamos encontrar aqui uma senhora, já de idade avançada, juntamente com seu filho, amarrados num poste, na qual o centurião clama para que ela abjurasse o Cristo, porque ela era uma cidadã romana, e ela abjurando o amor ao Cristo, ela poderia ter o perdão de Nero. Essa senhora tinha tido um contato muito próximo com Jesus, lá em Jerusalém, e Jesus havia curado seus males de sentimentos, seus males do coração, e ela prometeu fidelidade a Jesus, querendo inclusive, se fosse preciso, entregar sua vida a Ele naquele momento em que Cristo ainda estava vivo. E quando o centurião pediu para que ela abjurasse, o seu filho, imediatamente amarrado no outro poste, os dois seriam incendiados, queimados vivos, ele clamava para sua mãe: abjura, mãe, abjura por mim. E ela, com aquele sentimento de que ela entregaria a sua própria vida ao Cristo, num dilema enorme entre entregar a sua vida ao Cristo, para a sua vida imortal, ou atender um apelo de um filho. Imagina o que é a mãe, nesse momento, saber que o filho vai ser queimado em brasas, o filho pedindo para abjurar, e ela firme no seu propósito, dizendo: eu não posso fazer isso. Eu prometi a minha fidelidade e eu vou seguir. E nesse momento, essa senhora recebe uma baita de uma chicotada no rosto, o sangue corre pelo seu rosto, já envelhecido pelo tempo, e o filho clamando cada vez mais: abjura, mãe, por mim, se não pelos deuses de Roma, que a senhora não acredita, por mim, pelo seu filho. E ela, com aquela angústia, ela relembrou aquele tempo em que ela teve o contato com Cristo. Foi uma época muito difícil. Ela, uma romana, extremamente ligada aos interesses de Roma, sua família toda, da alta sociedade de Roma, e o seu marido era um grande administrador ligado diretamente a Herodes Antipas. Herodes Antipas, filho do grande Herodes, que morreu logo depois, nos 2, 3 primeiros anos após o nascimento do Cristo. O mesmo Herodes, pai, que havia mandado sacrificar todas as crianças recém-nascidas, porque fora visitado pelos 3 reis magos, e os 3 reis magos o alertaram de que estaria para nascer o Messias. Herodes, com medo de perder os seus privilégios, porque ele dominava, ele gerenciava boa parte de Israel naquela época, em benefício de Roma, mas ele era um israelita, mas ele atendia aos interesses de Roma. Herodes, com medo de perder as suas regalias, porque o Messias, teoricamente, viria para libertar o povo de Israel, Herodes simplesmente manda assassinar todas as crianças recém-nascidas, num episódio muito parecido com o nascimento de Moisés, que também o faraó naquela época, sabendo que ia nascer o libertador dos hebreus, mandou que todas as crianças fossem mortas do sexo masculino. Então, Herodes morreu, e os seus filhos, os vários outros Herodes, dividiram as terras de Israel, ainda sob domínio de Roma, sob os interesses de Roma. E Herodes Antipas, ficou com a região da Galileia, uma região muito pobrezinha, na parte mais alta de Israel.
onde viviam pescadores e agricultores. Era o grande celeiro de Israel, dali que que cultivavam-se as frutas, as verduras, porque ali na região da Galileia ficava o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, onde Cafarnaum era a grande cidade polo dessa região. E Cafarnaum era gerenciada pelo marido dessa senhora que nós contamos a história, e esse marido chamava-se Cusa, sua esposa Joana de Cusa. Uma figura muito importante para nós, pelo exemplo que ela deu para nós, que mesmo diante de tanta riqueza que ela vivia, ela sentia o coração dela amargurado pelo casamento. O marido, envolvido nos interesses de Roma, quando lhe convinham, e também aos interesses de Israel, quando lhe convinha, recebia em sua casa muitos políticos, muitos chefes de exército, e aqueles costumes romanos de poligamia, né, de ter várias mulheres, bebedeiras, e ela não compactuava com isso, e tinha um coração muito amargurado, porque sentia que o lar deveria ser alguma coisa a mais do que isso. E ela, nessa angústia toda, um dia, ela se vê muito angustiada por causa de uma briga entre o casal, e uma escrava sua tomou a liberdade de lhe contar, com dó do seu sofrimento, de lhe contar que ela deveria procurar o Messias, que o Messias tinha chegado. E o Messias é aquele que limpa a alma das pessoas, que traz o conforto nas almas que estão sofredoras. E ela, interessada nisso, foi ouvir as pregações do Cristo. E ela se apaixonou, desde o primeiro instante, por aquele olhar sereno, por aquele olhar meigo do Nazareno, aquela pessoa tão simples que podia trazer tantos ensinamentos, e ela, com tanta riqueza, né, tinha o coração tão amargurado pelas suas infelicidades no casamento. Joana de Cusa começou a seguir o Cristo, e nós vemos na Bíblia apenas 2 referências a Joana de Cusa, e essas referências são dadas por Lucas, no capítulo 8, versículo 1 a 3, que diz assim: E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Então a gente pode ver que Joana de Cusa seguia Jesus. Onde ele estava pregando, ela ia juntamente com ele. E aqui, no livro Boa Nova, Humberto de Campos narra muito bem as características de Joana de Cusa quando ele diz: Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum, em poder aquisitivo. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, ou seja, esposa de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. Então eles viviam envolvidos muito com pessoas de grandes riquezas. Joana possuía verdadeira fé. Entretanto, não conseguia forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Cusa abominava o Evangelho do Cristo. Mas também não é de se culpar, ele vivia num ambiente diferente disso, né? E ele vivia envolvido no que o poder pode proporcionar juntamente com o dinheiro.
Considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias, numa ocasião em que ele descansava na casa de Simão, e lhe expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. Então Joana de Cusa foi procurar o mestre para contar das suas tristezas, das suas angústias. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império, repartia as suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, como nós dissemos anteriormente, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Aquela pessoa que, vai para um lado quando lhe convém, vai para o outro lado quando também lhe convém. Joana confessou seus temores, suas lutas e suas divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhes ponderou. É importante ler porque é um texto muito bom. Joana, só há um Deus. Os romanos tinham vários deuses, que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Olha que riqueza, só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Independente de onde você esteja, independente de qual casa religiosa você seja, só existe uma fé que leva as nossas relações com o amor de Deus. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores, ou seja, só aquele culto externo, mas dentro do coração ainda não. Todos os templos da terra são de pedra, ou seja, desgastam, com o tempo desmoronam os templos religiosos. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. O templo de pedra não importa. O templo da fé viva no coração dos homens. É o que Jesus veio trazer, veio abrir. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenares do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Ou seja, entre os nossos erros milenares e entre os novos conhecimentos, começa a se travar uma guerra, mas não é uma guerra que derrama sangue, é uma guerra dentro de nós. É o que nós vivemos todos os dias, quando a gente tem conhecimento do Evangelho. Nós temos conhecimento, nós tomamos conhecimento de quem nós somos, dos nossos erros, dos nossos equívocos, e nós começamos a travar uma batalha dentro de nós para tentarmos nos melhorarmos. Agradece ao Pai o haver te julgado digna do trabalho desde agora. Vamos agradecer desde agora a oportunidade que o Pai está nos dando de nos transformarmos. Desde agora, esquecendo o passado. Vamos deixar o passado, que o tempo a gente resolve, perdoando, consertando os nossos equívocos, mas sem ficarmos presos a ele, como uma âncora que não deixa o barco andar. Vamos seguir adiante, Teu esposo não te compreende, alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amor, com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Não precisa deixar. Fica do lado dele. Estando do lado dele, compreendendo, amparando as suas decisões e na hora certa falando o que tem que falar, você vai estar cumprindo o seu desígnio. Porque a gente às vezes acha que o nosso desígnio é fazer coisas grandes. É montar uma igreja, é arrastar multidões. Muitas vezes o nosso desígnio é consertar o que está errado dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar, dentro de nós mesmos. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médicos. Além disso,
não poderemos colher uvas nos abrolhos, ou seja, nos espinheiros, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Se hoje o nosso solo, ao nosso redor, está cheio de espinhos, né? A gente não vai colher uva ali, mas a gente pode melhorar o solo para que depois a gente venha colher uvas. Olha que lição linda. E Joana, mesmo assim, disse ao Cristo que entendia todas aquelas situações, que isso a amparava muito no coração aflito, mas que, se fosse preciso, ela largaria tudo para segui-lo, deixaria tudo, abriria mão de todas as coisas, de sua riqueza, até mesmo de seu casamento, para seguir o Mestre. E o Mestre assim responde: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da intolerância do espírito? Quem é mais fácil que se estenda a mão? Aquele que se livrou do afogamento ou aquele que está lá se afogando? Então, se ela tinha conseguido se livrar do seu afogamento, ela tinha condição de estender a mão para o seu marido, que ainda estava se debatendo nas ondas dos seus equívocos. Quanto à imposição de ideias, porque ela questionou se ela deveria brigar com o marido, questionar, levar o evangelho para ele, quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras: por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Essa é uma pergunta que muitos de nós fazemos. Por que Deus deixa acontecer tudo isso aí que está acontecendo? Por que Deus não estende a sua mão e acaba com todo o sofrimento dos seres humanos, dos espíritos encarnados e desencarnados? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha miséria e destruição com as forças sinistras da guerra? Por que não fulmina com um raio todos aqueles que atrapalham a evolução de todos nós, que nos tira muitas vezes o que comer, deixam nações inteiras passando fome? A sabedoria celeste não extermina as paixões, não vai ser com um raio fulminante, transforma-as. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas como uma lágrima. Muitas vezes apenas um sofrimento desse tamanhozinho faz um tirano se despertar de toda a sua tirania. O pai não impõe a reforma aos seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Cada um tem o seu momento. Joana, o apostolado do Evangelho é o da colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro no mundo, como se for o teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deixa para lá o que não for razoável, né? As contendas dentro da sua casa, deixa para lá. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio. Já pensou? Deus falando conosco. Ah, você não acredita em mim, não? Olha eu aqui. Deus vai criar contendas conosco? Não. Trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio, e quando convocada ao esclarecimento, dentro da sua casa, fala o verbo doce ou enérgico da salvação. Doce ou enérgico da salvação. Porque às vezes a gente usa o doce e o enérgico numa energia muito ruim. Por exemplo, os pais que adoçam muito a vida dos filhos, estraga a vida deles, né? E às vezes a gente, sendo muito enérgico, impondo a nossa vontade, nós também causamos inimizades para nós. Mas aqui fala, usa o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias.
Quando não for importante, deixa de lado. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana se despede de Jesus na casa de Simão Pedro. E Jesus diz: vai, filha, sê fiel. Depois disso, Joana de Cusa continuou seguindo Jesus em muitas das pregações que ele fez, incluindo dando aporte financeiro para aquela empreitada de Jesus, o que na segunda referência da Bíblia, Lucas, no capítulo 24, versículo 9 e 10, diz: e voltando do sepulcro, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. Percebem o conflito entre uma pessoa que está conhecendo o Evangelho e aquela que tem dentro de casa um outro companheiro que abomina o Evangelho? Que situação que ela está passando? O tempo passa, Joana continua seguindo o Mestre Jesus. O Mestre Jesus é crucificado. Joana de Cusa, juntamente com, como diz aqui o versículo, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, descobrem que Jesus não estava mais ali no sepulcro e vão contar aos 12 apóstolos, que obviamente não acreditaram nelas. O tempo se passa, Joana de Cusa segue com seus conflitos e o seu marido vai cada vez mais perdendo prestígio financeiro, conflitos políticos, e vai perdendo sua posição social de riqueza, até que fica na miséria e morre adoentado. E Joana, ali já com um filhinho pequeno, tendo que sustentar o seu filho, sem recurso nenhum, vai fazer trabalhos domésticos na casa de suas amigas, que obviamente condenam, mas ela não tinha que fazer, ela tinha que alimentar o seu filho. Voltando para o ano de 68 depois de Cristo, onde Nero tinha mandado sacrificar os cristãos, estava lá Joana de Cusa prestes a ser queimada, quando seu filho pedia para que ela abjurasse, e ela não seguiu o seu conselho. Até que no último momento de rogativa ao seu filho, pedindo novamente para abjurar, Joana lhe fala: cala-te, meu filho, Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, Jesus foi crucificado, saibamos nós também nos sacrificarmos, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Nesse momento, o centurião ateia fogo nos dois. O seu filho ainda pede para que ela abjurasse, para que os dois fugissem, conseguissem escapar daquela crueldade. Quando o centurião perguntou para ela, já em chamas: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, ainda teve forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse momento, Joana perde todas as suas forças e imediatamente ela sente a mão consoladora do Mestre, que lhe tocava suavemente os ombros, já no plano espiritual, e o Mestre lhe diz:
Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Então ela foi recebida diretamente pelo Cristo que foi lá recebê-la. Então essa lição de hoje, ela serve muito para nós, para que nós reflitamos a nossa fidelidade aos ensinamentos do Evangelho. Será que a gente ouve o Evangelho e a gente tenta transformar as nossas vidas através desses ensinamentos que são nos dados pelos exemplos de Jesus? Ou será que a gente só ouve e quando a gente passa da porta do nosso encontro, a gente volta à nossa vida e só vai se lembrar do Evangelho novamente quando a gente tiver uma próxima reunião religiosa? Fica aí o nosso apelo para reflexão. Tivemos vários mártires que precisaram dar sua vida para o cristianismo. Nós não precisamos nada disso. Nós só precisamos nos transformarmos em pessoas melhores. Mestre Jesus, como nos encanta a sua experiência, o seu exemplo de vida que foi deixado através do teu Evangelho como roteiro seguro para a nossa forma de agir, para a nossa forma de transformação. Agradecemos a todos aqueles mártires do cristianismo pelos seus exemplos de vida que nos tocam o coração e nos fazem cada vez mais nos apaixonarmos pela sua vivência conosco. Pedimos ao Senhor que continue acreditando em nós, pois o Senhor jamais nos abandona. E sempre que houver um de nós em sofrimento, o Senhor estará presente ao nosso lado. Muito obrigado por isso. Muito obrigado pelos ensinamentos da noite. Muito obrigado por essa casa que nos recebe amorosamente. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja.